Olá, passaram bem? Continuando o nosso estudo da Palavra de Deus, hoje veremos a terceira e última parte na parábola O Credor Incompassivo. Se você não conhece a história, assista aí o vídeo Qual o Limite? Essa história Jesus contou, está registrada em Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. O versículo que temos memorizado durante essas 3 semanas está em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Diz Deus através do profeta Isaías. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, abençoe cada coração. E, Senhor, pelo Espírito Santo, ilumine nossas mentes, nossos corações para entendermos a Tua palavra. E não somente entendermos, mas praticarmos em nosso viver diário. Em nome de Jesus. Amém. Fala-se muito em amor e perdão, especialmente nos círculos religiosos, mas pouco se pratica esse amor e perdão. O reino de Deus tem uma ética própria. Há um modo de ser e viver apropriado a quem pertence a esse reino. Na história do credor incompassivo, nós vimos que o perdão é ilimitado e imensurável. Hoje veremos o perdão praticável. O que de mais importante aprendemos com esta parábola? O perdão não é para ser meramente temas de debate, estudos, discussões, mas para ser praticado. Jesus nos dá o exemplo, e o exemplo que Ele nos dá, nós devemos seguir incondicionalmente. Como nós já vimos, o cristão não tem alternativa a não ser o perdão. Qualquer outra foge dos princípios de Deus, do reino de Deus, da Bíblia, e o Senhor ajustará contas com quem não pratica o perdão. Entretanto, não perdoamos aos nossos irmãos corretamente se não fizermos de coração, do íntimo, porque somente dizer que perdoou não basta. É preciso que busquemos o bem-estar do outro, mesmo daqueles que nos ofendem. A Bíblia mostra Estevão, que foi apedrejado até a morte. E antes dele morrer, ele ajoelhou, orou em voz alta a Deus, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Temos que praticar o perdão. Aqui em Atos, capítulo 7, versículo 60, nós vemos esse exemplo de Estevão.
Já imaginaram com quanta justiça serão condenados aqueles que, mesmo se dizendo cristãos, aqueles que continuam a tratar os seus irmãos sem misericórdia? Todas as vezes que negamos o perdão a alguém, nós estamos seguindo o exemplo desse credor incompassivo. E, consequentemente, experimentaremos o que ele experimentou, ou seja, a prisão e o sofrimento eterno. Em Mateus 18, versículo 34. E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. A prisão e o sofrimento eterno. Se todos somos devedores a Deus, e não temos como pagar, é uma dívida impagável. E mesmo assim o Senhor nos perdoou. Logo precisamos perdoar a quem nos tem ofendido. Devemos perdoar qualquer dívida que alguém tenha para conosco. Respondeu-lhe Jesus, Mateus 18, 22, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus respondeu a Pedro. Imaginem o coração daquele servo perdoado pelo Senhor quando diante do seu conservo, que lhe implorava o mesmo que ele recebera anteriormente. Aquele servo recebeu o perdão e agora tem um conservo seu pedindo-lhe também o perdão de uma dívida. E esse homem, o comportamento dele demonstrou que ele nunca compreendeu o valor do perdão recebido e que também ele não experimentou as consequências do perdão que recebeu na sua alma, no seu íntimo. Ele continuou avarento, continuou rancoroso, maldoso, impaciente, totalmente avesso aos princípios de Deus. O perdão é para ser praticado. Perdoar não é reivindicar direitos, é abrir mão de uma dívida de quem não tem condições de pagar. Perdoar é ser capaz de se humilhar mesmo quando se está certo. E aquele que não perdoa do íntimo é torturado pelos algozes psicológicos e emocionais. Algozes são castigadores, são carrascos. Não deixe passar a oportunidade. Vá ao encontro do irmão que precisa do seu perdão e ofereça. Faça isso enquanto há tempo, mas não faça meramente por obrigação. Peça a Deus que encha o seu coração de amor e condições de perdoar. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Deus abençoe a sua vida. Jesus Cristo perdoou-nos de uma dívida impagável. Devemos também perdoar o nosso irmão que nos ofende com uma dívida bem menor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.